Presidente Pedro Pires e esposa, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras deputadas, senhores deputados, senhora Presidente da UCID, senhoras embaixadoras, senhores embaixadores e representantes dos organismos internacionais, caras amigas, caros amigos, sinto-me orgulhoso, sinto-me profundamente emocionado ao fazer o encerramento deste segundo Fórum Nacional de Transformação de Cabo Verde. Sinto-me orgulhoso, Lúcio Antunes, sinto-me feliz de ter nascido cabo-verdiano. Queria agradecer a todos os que estiveram aqui, os que vieram de longe, que desde o primeiro momento nos ajudaram a conceber e a realizar com sucesso este fórum. Não me canso de destacar o papel, o contributo, desde os primeiros momentos deste século XXI, do Dr. Carlos Lopes, as nossas primeiras conversas sobre Cabo Verde, sobre a África e o decisivo contributo que ele deu no pensamento estratégico de Cabo Verde. A organização do primeiro fórum e as conclusões a que chegamos. Muitos dos desafios que Cabo Verde tem neste momento, muitas das tendências, muitos dos cenários, nós apresentámos-los no primeiro fórum, em 2003. Queria também, muito sinceramente, fazer um agradecimento pessoal ao Dr. Adão Rocha, e que tem sido meu conselheiro desde 2001, pelo seu engajamento, seu comprometimento e seu enorme contributo para o primeiro fórum e para este segundo fórum. Quero agradecer ao engenheiro Zé Brito e também por tudo o que fez desde os primeiros momentos em Washington e os primeiros diálogos com o Carlos Lopes. Queria também, e Carlos, e esta é uma prova de uma grande ancoragem nossa em África, agradecer o Adesida, que é um nigeriano que tem estado aqui a trabalhar conosco e tem nos ajudado muito a pensar o futuro, e quero agradecer ao Pinheiro e a todos os membros que estiveram aqui a trabalhar um pouco anonimamente do Centro de Políticas Estratégicas da chefia do governo e que deram um grande contributo para o sucesso deste fórum. Permitam-me agradecer a todos os moderadores, ao Presidente Pedro Pires, que presidiu esta sessão de manhã, que foi uma sessão disruptiva neste processo de reflexão sobre Cabo Verde e o seu futuro. Agradecer ao Dr. Aristides Lima, que também presidiu a sessão sobre
a integração regional, a todos os moderadores, a todos os professores universitários do mundo académico, do país e da diáspora, a todos os que vieram de longe, para ajudar-nos a pensar Cabo Verde, a pensar o seu futuro. Não tenho palavras para vos agradecer. Eu posso deixar-vos um grande abraço de todas as cabo-verdianas e de todos os cabo-verdianos. E quero também agradecer aos embaixadores acreditados na praia que estiveram aqui, participaram atentamente no nosso fórum, também contribuíram. Os nossos embaixadores lá fora, os cabo-verdianos que estão acreditados lá fora e que participaram de forma empenhada neste fórum. E agradeço-vos a todos que durante estes 3 dias acompanharam e fizeram acontecer este segundo fórum de transformação com interesse, com atenção. Eu pude ver também com grande entusiasmo. Estou certo que ao fim desta jornada todos os participantes se encontram hoje muito mais empenhados em relação aos desafios do desenvolvimento de Cabo Verde. Fizemos este segundo fórum não apenas para apresentarmos o necessário balanço estratégico de transformação, mas sobretudo para juntos e de forma convergente todos partilharmos do desenho prospectivo do Cabo Verde que queremos ter no futuro. Fizemo-lo porque governar em democracia é, sobretudo, diálogo e procura incessante de consensos sobre os fundamentais deste nosso destino comum de liberdade, de dignidade e de progresso social. Neste processo permanente de construção de consensos e de busca de compromissos, temos cumprido para tornar Cabo Verde mais livre e mais justo, mais próximo do sonho coletivo das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Fizemo-lo para sonhar e podermos implementar cumprindo Cabo Verde juntos. A história contemporânea de Cabo Verde confirma a importância do consenso e do compromisso na densificação e no fortalecimento da nação. Cumprimos a independência e estamos a cumprir a democracia. Estivemos aqui agora para pensar o desenvolvimento, para avançar propostas de trabalho na criação de um horizonte temporal de transformação para o desenvolvimento no horizonte de 2030. O desenvolvimento, sendo produto da imaginação criativa, do trabalho árduo, de mobilização e de construção política, é, no sentido o mais amplo do termo, uma resultante de compromissos. Sem prejuízo de outros entendimentos e do reconhecimento do legítimo direito ao pluralismo de opiniões, entendemos que o que esteve aqui em causa e nestes dias foi mais o que nos une do que aquilo que nos divide. Ficou patente mais uma vez
a grande ânsia dos cabo-verdianos pelo desenvolvimento. Os cabo-verdianos aspiram viver melhor. Os cabo-verdianos aspiram viver num país moderno, num país próspero, num país justo, num país com oportunidades. Mas os cabo-verdianos também esperam que estas oportunidades sejam partilhadas por todos. E eu tenho certeza, tenho fé, que em 2030 teremos um Cabo Verde moderno, um Cabo Verde próspero, um Cabo Verde desenvolvido. Se conseguimos, nestes 39 anos de país independente, transformar este país de uma terra improvável num país possível, é porque agora, com melhores condições, temos todas as possibilidades de transformar todas as improbabilidades em possibilidades. E contem comigo. Ouvi com muita atenção tudo o que se disse aqui. Todas as palavras, todas as ideias. E estas palavras e estas ideias terão de ter consequências em Cabo Verde nos próximos dias. Teremos de realizar todas as mudanças institucionais, organizacionais, fazer as reengenharias de processo que forem necessárias para acelerarmos o processo de transformação e acelerarmos o ritmo de crescimento da economia para podermos ser consequentes com as nossas palavras e os nossos compromissos e podemos assim responder aos anseios e às aspirações de todas as cabo-verdianas e de todos os cabo-verdianos. Se o sonho e as aspirações são condições essenciais, é também importante para qualquer país, no afã de vencer os desafios do desenvolvimento, o pensamento estratégico. É preciso pensar estrategicamente, fazê-lo com abertura e sentido crítico, ouvindo a todos com atenção e partilhando visões e estratégias que possam mobilizar a nação e impulsionar a aceleração do processo transformacional e do crescimento econômico. Quero dizer-vos aqui, muito claramente, que os resultados deste fórum são de todos. Todos os partidos políticos, todos os sindicatos, todas as igrejas, todas as empresas, todas as ONGs, todos os cidadãos, todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos. São resultados de todos nós, do nosso trabalho, do nosso suor e de todos aqueles que mobilizamos para conosco pensar estrategicamente Cabo Verde. Façamos, pois, destes resultados as nossas ferramentas de trabalho na realização do nosso destino comum. Em 2003, quando realizamos o primeiro Fórum Nacional de Transformação, havíamos feito esse pensamento estratégico
determinador que foi de consequentes mudanças em vários domínios da vida nacional, permitindo que Cabo Verde tivesse agregado algumas vantagens competitivas às suas vantagens comparativas. Nessa altura, fizemos grandes consensos em relação aos fundamentais do desenvolvimento, resultantes desse nosso permanente pensar estratégico. E o balanço estratégico que realizamos na abertura desse segundo Fórum Nacional de Transformação confirmou que o país deu saltos qualitativos e quantitativos, em alguns domínios surpreendentes. E apesar dos desafios ainda prevalecentes, hão de convir comigo que as cabo-verdianas e os cabo-verdianos, nós todos, fizemos um percurso notável que devemos orgulhar-nos. Então, já ficara patente desde 2003 que um caminho de muitos quilómetros começa com o primeiro passo. Aliás, expressão bem nossa, esta que, antecipando o futuro, caminho longe, está andado de Bespa. Um caminho que importa trilhar coletivamente, mas que requer que conheçamos a sua longura e que tenhamos a consciência dos seus meandros e dos seus escolhos. Em função da longura do caminho, impõe-se-nos de forma coletiva e convergente determinar as rotas, os planos de viagem e o destino almejado, bem como as estratégias para mobilizar as vontades e disponibilidades, meios e recursos, para em cada presente ganharmos o futuro. Neste caminho, teremos várias lideranças, várias equipas, teremos necessidade de refazer caminhos, de mobilizar novos recursos e de, eventualmente, em função das mudanças de cada presente, refazer as estratégias. Mas o mais importante é saber o porto de chegada. Aonde queremos chegar? Quando é que devemos acelerar o ritmo? E esta partilha entre todos aqueles que têm a responsabilidade hoje ou amanhã de dirigir os destinos do país é fundamental para a transformação e a mudança de qualquer país. Não tivéssemos feito, desde a independência, essa reflexão estratégica sobre o futuro, não chegaríamos ao país de rendimento médio, nem estaríamos no ponto de cumprir todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, e não tampouco seríamos um país com o índice de desenvolvimento humano e o próprio produto interno bruto que temos, refletindo tudo isto hoje na melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Cabo Verde, tanto no passado como no presente, é um projeto nacional voltado para o futuro, um projeto nacional que aposta na qualidade de vida dos seus cidadãos e no progresso social. E, cientes dos desafios que o desenvolvimento pressupõe, as cabo-verdianas e os cabo-verdianos demandam o compromisso entre as forças políticas e os parceiros sociais como pressuposto essencial para o progresso gradativo e incrementado com crítica noção do tempo de agir. O desenvolvimento assenta num incomparável acervo de valores materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis,
que permitem a este mosaico nacional, formado pelas comunidades no arquipélago e na diáspora, a oportunidade de se afirmar como uma identidade própria. O desenvolvimento lato sensu como caminho para a liberdade, como permanente realização do pão e da palavra, como processo transformacional também, se não mesmo essencialmente dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Tempo de transformação para o desenvolvimento, estribado no reforço de consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. Quanto melhor Estado tivermos, mais centrados na transformação para o desenvolvimento estaremos e melhor posicionados para densificar a libertação, o ideário da realização coletiva do pão e da palavra, isto é, do desenvolvimento sustentável e coletivo. O desenvolvimento sustentável e coletivo é um imperativo do compromisso de cada um e do pacto social e político alargado. Pressupõe muito trabalho, muito empenho e muito investimento. Requer muita investigação, criatividade e inovação. Se no ideário de Amílcar Cabral a libertação constitui um ato de cultura e perspectivando o desenvolvimento sustentável e coletivo como sujeito e predicado da libertação, encarámo-lo também como um ato de cultura. As nações que se desenvolvem são aquelas de mulheres e homens livres, em que a cultura da tolerância, do trabalho, do mérito, do empreendimento, da poupança e do investimento, da riqueza e da partilha, da crítica noção do tempo, de sementeira e de colheita, dizia, em que as mentalidades, as atitudes e os comportamentos aportem a generosidade da transformação para o desenvolvimento. Os cabo-verdianos, as cabo-verdianas e os cabo-verdianos têm de continuar a fazer um esforço para ser culturalmente mais produtivos, tolerantes e abertos ao mundo e à diversidade, mais inovadores e mais empreendedores, mais livres, mais autónomos, politicamente mais responsáveis e socialmente mais fraternos. A transformação para o desenvolvimento é um desafio cultural enorme e permanente para o nosso Estado e para a nossa sociedade. Um desafio premente para a classe política, para os empresários, para os trabalhadores, para todos os segmentos e quadrantes da sociedade cabo-verdiana. Não se pode caminhar para o horizonte de 2030, marco para o incremento do patamar do desenvolvimento sustentável, sem focarmos na questão cultural do processo transformacional. As intervenções durante este segundo Fórum Nacional de Transformação revestiram-se de enorme interesse estratégico e abrangeram, consequentemente, temas tão diversos como a cidadania e o compromisso, os desafios da sociedade do conhecimento, a importância da inovação e da competitividade para um crescimento sustentável, bem como nas mudanças de atitudes e de comportamentos numa perspectiva nacional de longo alcance. Diante disso, impôs-se com muita acuidade o questionamento sobre o papel do Estado em face ao desafio da transformação para o desenvolvimento. Se quisermos acelerar o passo, o Estado tem de aprofundar as reformas para que seja catalisador de energias e facilitador das iniciativas em prol do progresso. Seja um Estado facilitador e mediador dos processos que se orientem para o progresso e para o sucesso no quadro da tal perspectiva nacional de longo alcance. Um Estado ágil e suficiente, que não esvazie as expectativas de criação de riquezas do setor privado, nem perca a sua autoridade de calibrar as igualdades e de incentivar as solidariedades sociais.
Um Estado ciente da sua particularidade de se formatar e de se reformatar ante uma nação insular e diaspórica orientado para as demandas das regiões, ilhas e comunidades mais ao largo. Temos de passar por uma autêntica reconceituação do Estado. E aqui teríamos de fazer uma autêntica revolução. Um Estado pensado e construído para responder às dimensões, às exigências, às aspirações e às demandas das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, mas um Estado adequado a um país arquipélago, 10 ilhas dispersas e uma grande diáspora espalhada pelo mundo. Temos de acelerar esse processo de reforma, este processo de reconceituação do Estado em Cabo Verde. Ouvi com muita atenção as propostas, as ideias, as provocações e temos de levá-los todos muito a sério se queremos cumprir o desiderando do Cabo Verde desenvolvido no Horizonte 2030. Durante este segundo Fórum Nacional de Transformação, uma das dimensões sendo preocupação legítima dos cabo-verdianos foi precisamente esta, a de repensar o Estado de modo a que este seja motivador determinante de um país mais cosmopolita, mais integrado na África e no mundo e mais compaginado com as várias civilizações. O Estado que otimize e maximize Cabo Verde como uma ponte entre geografias físicas e humanas, país crucial na criação dos laços entre continentes e países. O Estado que consagre pela sua dimensão ética e pelo seu exemplo de boa governação a reputação e a importância estratégica de Cabo Verde. Tenho dito e repito hoje, governar Cabo Verde é uma questão eminentemente ética. As jornadas permitiram também percepcionar mudanças mais alargadas e mais holísticas. Em verdade, todos teremos que nos consentir em mudanças radicais e em rupturas, para estarmos à altura da transformação para o desenvolvimento num horizonte tão exigente como o de 2030. As mudanças nas forças produtivas, nos segmentos empresariais e no setor privado. Impõe-se claramente aqui um choque cultural em prol da melhoria e do reforço da classe empresarial nacional. Aqui temos necessariamente que desestatizar as nossas cabeças e privatizar as nossas empresas. Porque a ideia que nós temos do Estado em Cabo Verde é de um Estado total. Não consigo gerir eficientemente a minha empresa, a culpa é do Estado. Não assumo as minhas responsabilidades em relação à educação dos meus filhos, a culpa é do Estado. Será que está tudo bem com as nossas empresas? Será que a culpa da situação atual das nossas empresas é do Estado cabo-verdiano, é do governo, é do primeiro-ministro de Cabo Verde? Não, não está tudo bem. Precisam sim de um Estado cada vez mais fluente no diálogo com elas. Sobretudo, uma administração pública mais disponível para o setor privado cabo-verdiano. Precisam de
um espírito mais solto e mais ousado, mais abertura ao ambiente de negócios nacional e internacional, desde logo ao mercado da sub-região africana e da lusofonia. Melhor articulação laboral e intervenção mais estratégica em sede da concertação social. Mais capacidade de mobilizar o crédito nacional e internacional, mais autonomia consequente em relação aos riscos e aos financiamentos, bem como as capacidades de joint ventures e de operacionalidade no nosso mercado. Temos ainda muito trabalho pela frente para ganharmos a batalha da inovação, da eficiência, da produtividade e da competitividade das empresas cabo-verdianas. Temos de ultrapassar a postura de lamentação e de culpabilização do outro e buscar espaços de articulação e de integração de políticas e de construção de soluções e de compromissos. Permitiram as jornadas pensar as mudanças no cidadão, no posicionamento da sua cidadania, os seus atuais quadros de valores cívicos, sociais e familiares, os seus desafios éticos diante das mudanças que ocorrem em Cabo Verde no mundo, os seus desafios existenciais diante da transformação para o desenvolvimento. Que mudanças de atitudes e de comportamentos afrontam o indivíduo cabo-verdiano em face do horizonte de 2030? Que formação, que educação, que ciência, que inovação, que criatividade, que consciência para o indivíduo cabo-verdiano para daqui a 16 anos estejamos a atingir o desenvolvimento sustentável. Compete-nos a todos assumir a transformação para o desenvolvimento. E o espírito deste segundo fórum é de compromisso com o futuro coletivo. É nossa visão tornarmos Cabo Verde um país desenvolvido no horizonte de 2030 e, apesar dos enormes desafios sobre a mesa, é um objetivo possível e execuível. Para tanto, devemos saber responder às interrogações cruciais, enfrentar os desafios chaves e ter a coragem para as reformas, para as rupturas necessárias. O crescimento da economia e do rendimento per capita, a criação do emprego e a erradicação da pobreza, dispositivos norteadores do progresso, dependerão em muito da nossa capacidade para dar respostas novas aos tempos que vão sendo novos. As incertezas e os imponderáveis do futuro, bem como os condicionalismos da conjuntura, não podem servir de recuo e de inibição ao nosso legítimo e determinado direito ao desenvolvimento. Tudo isso irá exigir muito de nós. Repito, exigirá rupturas em todos os domínios da vida nacional. Interpelará a mudanças na nossa forma de ser e de estar na política, na cultura, na sociedade, em tudo, neste pequeno país insular e nesta nação global cabo-verdiana. Todos nós, sendo aqui a responsabilidade de cada um de nós, somos convocados e mobilizados para este horizonte de 2030. Eu estou na linha de frente para responder a esta convocatória. Penso que todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos devem, a partir de agora, fazer a sua inscrição. Malgrado as sinuosidades e as exigências da trajetória, estamos a fazer o caminho, basta vermos as estradas, os portos, os aeroportos, os hospitais, as escolas, as universidades e os indicadores a todos os níveis. Tanto que já somos percepcionados como um caso de sucesso. Mas a nossa ambição ainda está longe de ser materializada e o nosso sonho de desenvolvimento avançado distante ainda de ser atingido. Tenho dito e repito, temos sido bons. Mas a partir de agora precisamos atingir o nível de excelência. Precisamos ser excelentes em Cabo Verde. Cabo Verde não precisa de um ministro. Cabo Verde precisa de um excelente ministro. Cabo Verde não precisa
de um professor, ou de um arquiteto, ou de um engenheiro. Cabo Verde precisa de professores, engenheiros e arquitetos de nível de excelência. Necessitamos, como pão para a boca, de duplicar as nossas energias criativas e de trabalho. Trabalhar todos os dias, repito, de sol a sol, para cumprirmos o nosso destino. Todos somos responsáveis para conseguirmos a nossa visão e objetivos enquanto nação. O governo deve continuar a fazer a sua parte. O setor privado também deve fazer a sua parte. Os trabalhadores devem continuar a fazer a sua parte. Os trabalhadores e os seus sindicatos. Todos nós, governo, empresas, mas também os sindicatos, temos de pôr os pés no chão e fazer esta caminhada. O governo está disponível e aberto para, juntos, lado a lado, fazermos esta caminhada rumo ao futuro. Porque o mais importante é encontrar as vias para trabalhar juntos e construir de modo permanente os consensos necessários. E eu quero dizer-vos o seguinte: temos de formular, a partir deste momento, um pacto alargado Cabo Verde 2030. Lanço o mais contundente apelo a todos os partidos políticos, às empresas, às ONGs, aos cidadãos das ilhas e da diáspora, enfim, a toda a sociedade civil e a toda a sociedade política, para um diálogo fecundo, de modo a obtermos os consensos e os compromissos que hão de levar-nos ao Cabo Verde moderno, desenvolvido e próspero no horizonte de 2030. Retomo de forma solene neste momento a proposta de pacto que eu fiz aos cabo-verdianos em 2001. Para, no horizonte de 2030, construirmos um pacto alargado, envolvendo a todos, integrando e articulando a contribuição de todos, do mundo académico, do mundo empresarial, dos sindicatos, dos partidos políticos, das ONGs, das personalidades independentes, das igrejas, de todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos. Cabo Verde merece este nosso compromisso. Cabo Verde exige de nós este compromisso. Será, com certeza, a nossa parte de contribuição cívica para realizarmos este nosso destino comum. Regozijo-me em ver que nesta jornada todos puderam expressar livre e abertamente as suas ideias, as suas críticas e as suas sugestões sobre a transformação para o desenvolvimento. Regozijo-me pelo pensar estrategicamente que foi apanágio deste segundo Fórum Nacional de Transformação. Chamaram-me para ir fazer a abertura do encontro com os embaixadores acreditados em Cabo Verde. Estava no final da intervenção de Carlos Lopes. Eu vi que a sala estava em ebulição e fui pensando e disse aos jornalistas que me abordaram lá fora: bom, a sala está em ebulição, o país está em ebulição, mas a minha cabeça também está em ebulição. E este fermento é importante para todos nós. Esta provocação deste fórum é importante para todos nós, para descobrirmos os nossos limites e as nossas possibilidades e podermos fazer o necessário engajamento para irmos para além do óbvio e do evidente, para ultrapassarmos as rotinas
e começarmos a criar e a inovar em relação a nós mesmos, em relação a Cabo Verde, para podermos construir este futuro. Os desafios são enormes, tão plurais quanto diversos, mas numa síntese sob a visão participar e partilhada neste segundo Fórum Nacional de Transformação, diríamos que precisamos de dar um novo dinamismo à nossa agenda de transformação, redefinir as prioridades, como aqui foi discutido, a fim de acelerarmos a implementação da estratégia. Ver os fóruns, fazer a reengenharia de processos, mudar a governação lá onde for necessário governar, privilegiar as competências e as capacidades existentes, mobilizar capacidades e competências na diáspora e realizar as mudanças que são necessárias. O grande desafio é buscarmos novas formas e engenharias de financiamento. Num ambiente de claro declínio da ajuda pública ao desenvolvimento e da redução da capacidade de endividamento do Estado, também em parte pelo facto de já sermos um país de rendimento médio. Hoje disse aos embaixadores de manhã que, pensando com Amílcar Cabral, por mais quente que seja a água da fonte, ela não cozerá o nosso arroz. E sempre precisaremos da água da fonte para cozinharmos o nosso arroz. Mas desde 75 temos feito um esforço grande e temos podido cozinhar o nosso arroz. Mesmo em momentos mais difíceis de escassez de água. Mas no momento da descolagem, no momento do take-off, não é o momento de retirar o combustível à aeronave. Este é o momento que precisaremos de ter o nível suficiente de combustível para fazer a descolagem. E quando ganharmos a velocidade de cruzeiro, eu tenho certeza que temos comandante suficiente para garantir a navegação independentemente das turbulências que encontrarmos pelo caminho. Mas é fundamental contarmos com a comunidade internacional para este momento do take-off. Quanto ao nosso trabalho de casa, continuaremos a fazê-lo para cozinhar o nosso arroz. Impõe-se-nos garantir um mercado de trabalho mais flexível e capaz de promover a contratação de mais trabalhadores. Nós temos o Conselho de Concertação Social, temos o Acordo de Concertação Estratégica para a legislatura 2011-2016. Acabamos de criar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Empresarial, onde os empresários e o governo, de forma paritária, vão sentar-se periodicamente à volta de uma mesa para discutir as principais questões e encontrar as soluções para o futuro. Sempre privilegiamos o diálogo. Temos falado de mudança de chip. E é claro que todos querem que os outros mudem o seu chip, menos o meu. Né? Temos é de fazer essa mudança profunda a nível do governo, a nível das empresas, a nível dos sindicatos, não é? A nível dos sindicatos e a nível de toda a sociedade civil e de toda. Temos de melhorar a qualidade e a relevância do nosso sistema educacional. As propostas aqui colocadas são importantíssimas. Temos de fazer aqui mudanças radicais, uma nova lei de bases do sistema educativo, mudar completamente o nosso sistema educativo cabo-verdiano. Temos de poder ter jovens a saírem do liceu com todas as competências necessárias para enfrentar este mundo mais competitivo, a dominar as línguas, desde logo a cabo-verdiana, a portuguesa, a inglesa, a francesa e, se for necessário, outras línguas.
em Cabo Verde. Temos de melhorar significativamente o ambiente de negócios aqui em Cabo Verde. Temos que melhorar os serviços, reduzir os custos e melhorar a qualidade das infraestruturas. Impõe-se-nos, efetivamente, modernizar radicalmente a nossa administração pública para prestar serviços finais de mais qualidade às empresas e aos cidadãos. Temos entre mãos questões cruciais, como, por exemplo, a do novo modelo de financiamento e a centralidade que nele deve ter a classe empresarial nacional. A ambição de construir uma economia competitiva assim o exige. Em agenda também constou a imperiosidade de pensarmos um modelo de solidariedade social que, além de assegurar a coesão da sociedade, fosse compatível com o crescimento económico do nosso país. O mesmo poderá ser dito relativamente à necessidade de gestarmos novas estratégias, tendo em conta as ambições de produtividade e competitividade das nossas organizações públicas e privadas. Da mesma forma que não houve como se contornar neste debate o lugar de Cabo Verde, ou seja, a melhor forma de tirar das alianças internacionais em prol do nosso desenvolvimento. E aqui falou-se da ancoragem da nossa economia em África. Eu queria agradecer ao Carlos Lopes pela frontalidade. E eu disse aos jornalistas lá fora, perguntaram, o senhor está incomodado com o discurso do Dr. Carlos Lopes? Eu disse, pelo contrário, satisfeitíssimo. Primeiro, porque em algumas coisas os santos de casa não fazem milagres. Lembram-se os senhores jornalistas do dia que eu falei da necessidade de começarmos a pensar na eventualidade de fazermos a convergência técnica e normativa aqui com a região e pensarmos na moeda única aqui? Caíram todos em cima de mim. Mas perdemos muito tempo. Em 2001, e eu disse também a todos, porque nessas coisas temos de pensar claramente e de ser frontais com as pessoas. Nós tínhamos um grande património em relação ao continente africano. Vocês se lembram das visitas do presidente Aristides Pereira aqui pela África? Do primeiro-ministro Pedro Pires aqui pela África? Vocês se lembram da visita a Cabo Verde de Obasanjo, de Babangida, de Sankara, de Senghor, de Diouf, de Seyni Conché, de Tolbert? Vocês se lembram da participação extraordinária de Cabo Verde nas negociações na África Austral? O único país não sul-africano que foi membro da linha da frente, dos países da linha da frente. Tínhamos um património construído. E em 2001, em dezembro de 2001, fui à cimeira da CEDEAO. O presidente da cimeira era Konaré, então presidente do Mali. E quando viu o lugar de Cabo Verde preenchido, e perguntou quem era aquele jovem que estava sentado ali na mesa, atrás do dístico Cabo Verde, será o primeiro-ministro de Cabo Verde. Ele disse, parabéns, felicitação, Cabo Verde já está a ocupar de novo o seu lugar, bem-vindo. Precisamos de Cabo Verde aqui no concerto. E vejam, desde então, o percurso que nós fizemos. Vejam a sede do Centro de Energias Renováveis para o Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO, o Instituto de Investigação para a África Ocidental, aqui em Cabo Verde. Vejam os quadros que já temos na CEDEAO, o comissário que temos, a proposta que nós fizemos da mudança da governação da CEDEAO, uma proposta de Cabo Verde, a Cimeira Espanha,
a CEDEAO, um contributo grande de Cabo Verde na proposta da sua organização e da sua realização, com um forte contributo de Cabo Verde na definição da agenda e na preparação das conclusões, mas também a reunião Brasil-CEDEAO. O presidente Lula da Silva esteve aqui na Ilha do Sal e pela primeira vez realizamos uma cimeira da CEDEAO aqui. Não é fácil, Carlos Lopes. Foi muito bom ter dado essa pedrada no charco, ter atirado essa pedrada no charco, para nos provocar, para nos mostrar. Mas é preciso considerar que já começamos a fazer esse caminho, apesar de todos os escolhos e de todos os melindres e de todas as mudanças e rupturas que nós teremos de fazer. Mas eu quero dizer o seguinte: Cabo Verde, nós, desde 2013, temos dito que queremos ser gateway to e from Africa. Queremos ser porta de entrada. A porta tem que estar na casa, né? Porta e janela não podem estar fora da casa. Portanto, nós estamos aqui, somos África, queremos estar e fazer parte e participar neste processo de transformação da África, essa África cheia de ambição positiva, que quer provar que a África é possível, que o desenvolvimento é possível em África. Diversificando as nossas relações. Eu acho, e aqui tenho uma divergência com o meu amigo Carlos Lopes, que a parceria especial com a União Europeia foi fundamental nesse processo de diversificação das nossas relações para a afirmação de Cabo Verde, não é? Para o seu prestígio, para a sua projeção no mundo. Mas Cabo Verde só tem importância estratégica, só tem essa parceria porque se mostrou disponível e a pensar estrategicamente a sua ancoragem, a sua inserção competitiva aqui na região da África Ocidental. E eu devo confessar, na minha ingenuidade e na minha inexperiência inicial ao assumir o governo, também tinha muitas dúvidas. Uma vez o embaixador Brito Semedo preparou um encontro com o Centro de Estudos Estratégicos Africanos do Pentágono. Estive lá, estive a subsecretária de Estado do Pentágono, que me colocou algumas questões sobre Cabo Verde e sobre o seu posicionamento aqui na região. Ao sair do encontro e ao entrar no carro, as minhas respostas ainda foram muito trêmulas, algumas até muito ingênuas, mas ao entrar no carro eu disse ao Brito que permitiu-me rever muitas coisas e disse ao Brito: veja, Cabo Verde só terá importância estratégica para os Estados Unidos ou para a Europa se estivermos ancorados na região da CEDEAO. E continuo a ter esta ideia e devemos continuar a trabalhar, mas a pensar estrategicamente esta questão. E temos de continuar a desenvolver a nossa política de grande vizinhança, Marrocos, Mauritânia, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Angola, os países ribeirinhos. Vamos continuar a ter um papel, e vejam, uma participação decisiva nos OPACAs, a zona de cooperação, de paz e cooperação do Atlântico Sul. Vamos, em janeiro de 2015, assumir a presidência dos OPACAs, não é? E vamos continuar a desenvolver as nossas relações com a Ásia. Já visitamos China, Singapura, Japão e estamos a trabalhar para reforçar as relações com Índia e com Coreia do Sul e também com Timor-Leste, onde já estão, aliás, vários quadros cabo-verdianos. Temos de continuar a trabalhar para reforçar as nossas relações com o Golfo Pérsico. E sobre essas questões, diversificando as nossas relações a partir de uma forte ancoragem aqui em África, temos de ser muito mais ousados.
temos de pensar grande, temos de ultrapassar as fronteiras desse nosso mar, que muitas vezes nos aprisiona, para pensar ao largo, não é? Para ultrapassar esse desassossego do mar, sempre, sempre, sempre dentro de nós, como diria o poeta Jorge Barbosa, para podermos pensar grande, ser mais ousados. E também hoje o Carlos Lopes deu-nos algumas ideias dessa ousadia em relação aos clusters e, sobretudo, minha gente, acelerarmos o processo decisório. Não ter medo de decidir, mesmo que amanhã repararmos que teremos cometido um ou outro erro. Não ter medo de decidir, mesmo não tendo todos os dados disponíveis no momento. E várias das decisões que nós já tomamos até hoje, se tivéssemos à espera de todos os dados, ainda estávamos com as decisões, com os dossiês em cima da mesa. Acelerar o processo decisório, ser mais voluntaristas, tomar as decisões, não ter medo de cometer erros. Só não comete erros quem não faz nada. E já dizia Rousseau, né, que, feliz ou infelizmente, este mundo não é feito de um povo de deuses. Porque senão aí a democracia seria perfeita e o mundo também seria perfeito. Não é? Portanto, não somos deuses, eu sou José e Maria. Mas eu sou José e Maria, portanto já estou bem avançado para tomar algumas decisões. Portanto, este é o compromisso que nós levamos deste fórum. E, portanto, quero terminar com esta garantia a todas as cabo-verdianas e a todos os cabo-verdianos. Vamos trabalhar para ver mais consensos e mais compromissos. Vamos fazer todas as reengenharias que forem necessárias para acelerarmos o processo de transformação. Melhorar a governação dos clusters, definir melhor algumas prioridades e acelerar a execução de alguns projetos e de alguns programas que estão em curso. Adotar imediatamente uma agenda de reformas. Reformas a todos os níveis e garantir que teremos de mobilizar as competências e as capacidades nacionais, mobilizar competências e capacidades junto à diáspora, junto aos nossos principais parceiros, para acelerar as reformas, para agilizar as cabo-verdiano. Eu espero uma outra atitude dos cidadãos, uma outra atitude das empresas. Somos Cabo Verde, não somos Jerusalém, feliz ou infelizmente, aqui não é muro de lamentações. Temos de procurar soluções e trabalhar para que Cabo Verde possa ganhar o seu futuro. E podem contar com o governo para liderar este processo. Podem contar com o primeiro-ministro de Cabo Verde para assumir os compromissos que são necessários para fazer as mudanças que aqui foram exigidas para podermos assumir até as últimas consequências os resultados deste fórum. Agradeço-vos sinceramente pelo vosso contributo, pelo enorme contributo que deram, pelo enorme passo que demos aqui nesta Assembleia no processo de transformação do país. Estamos juntos, determinados, com vontade de tornar todas as improbabilidades, possibilidades, Cabo Verde merece e este é o nosso destino. Muito obrigado.